Senhoras e senhores, deixa eu olhar ali certinho, 32º vídeo do canal, que está crescendo, estamos crescendo, já temos 9 inscritos, muitas visualizações, já passamos de 100 visualizações, eu estou bastante feliz com isso. Não sei comemorar direito, mas estou comemorando, vou ter uma camisa do Poison hoje, ser um pouquinho mais leve, mas agradecer a todo mundo aí que está acompanhando, está dando uma força, quem sabe a gente consegue chegar no objetivo de 1.000 inscritos, 4.000 horas de visualização. Para isso eu preciso da ajuda de quem está assistindo este vídeo. Tentar ficar até o final de visualização. Se puder se inscrever no canal, deixar o like, fazer um comentário, ver outros vídeos. Tem vídeos que fizeram muito sucesso, né? O último agora de burocracia achei bem bacana que sem uma divulgação externa, sem associação com nenhum youtuber, nem ninguém famoso, eu consegui já ter 18 visualizações. Visualizações, eu estou meio travado. A língua parece que está meio presa, não repare. E enquanto isso, tem outros que não tem nenhuma visualização, como por exemplo o vídeo sobre meritocracia, que tem uma opinião, tem uma posição, mas explica um pouquinho esse conceito que não é dos melhores, mas as pessoas se apegam muito para explicar algumas questões. Então, uma olhada. E nessa semana aqui, principalmente esses primeiros vídeos, hoje, né, esse vídeo de hoje, segunda-feira, que eu estou gravando agora no domingo, e o de amanhã, que eu vou gravar na segunda, hoje não vou conseguir gravar, eu vou trazer ainda alguns temas voltados para esse bate-papo que a gente faz, para a gente conhecer algumas questões, mas aproveitando o momento político, no sentido de conceitos, de termos, de circunstâncias. Já falei do 142, falamos sobre burocracia, sobre democracia. Hoje vamos abordar um que está bem em voga pelo que aconteceu essa semana, né? E é um que também tem a ver com este assunto. Então, hoje falaremos sobre a lei das diretrizes orçamentárias e lei de diretrizes orçamentárias, e amanhã sobre a transição de governo, para entendermos um pouquinho sobre o que é cada uma dessas etapas. Estou trocando ali porque eu estou com, inclusive, auxílio teórico da própria Câmara Legislativa, do próprio site do governo, tratando do assunto, para entendermos melhor o que está acontecendo, não está acontecendo. Antes de qualquer coisa, primeira questão que é importante que todos tenhamos noção. Independentemente de quem venceu ou quem vai assumir no ano que vem, até 31 de dezembro, o governo que está no poder se mantém e continua, entre aspas, comandando, governando, definindo encaminhamentos, incluindo o orçamento para o ano seguinte. Isso faz parte da burocracia, faz parte de como são feitos os itens do orçamento público, definição econômica, o porquê que foi definido dessa maneira. Aí a gente teria que pegar algum especialista e, ao mesmo tempo, pensar se talvez não esteja na hora de mudar um pouco, de talvez esperar o resultado da eleição para a aprovação do orçamento ou não, por mais que seja em outubro, talvez antecipar a eleição um pouco seria interessante. Talvez segurar um pouco a aprovação deste orçamento, esperando o fim das eleições, afinal, quem está no governo no momento, fazer a projeção e não ser um partido, não ser a ideologia política que vai no comando no ano seguinte, é complicado, são duas coisas que não batem. Mas a primeira coisa que nós temos que entender é, até o fim do ano, tudo que acontece efetivamente de políticas, economia, saúde, segurança, educação, etc., etc., a nível político, a nível estatal, seja federal, estadual ou municipal, em ano de eleição, né? A cada 2 anos nós temos eleições para federal e estadual ou municipal, né? E estadual e municipal, mas até o fim daquele ano vigente, quem estava no governo naquela posição, continua no governo naquela posição. Tá? Então, isso não altera até que se mude o ano, até que nós tenhamos a mudança do próximo ano. Falado isso nessa pequena introdução, porque o tema hoje é um pouco mais curto, só para a gente explicar do que se trata este assunto que está sendo discutido sobre o orçamento de 2023. E aí muitos especialistas trouxeram a sigla LDO, que significa o que eu comentei, Lei de Diretrizes Orçamentárias, para que a gente possa compreender um pouco do que acontece e o porquê
que isso é um debate que o pessoal está com muita preocupação, muita cautela, e nessa questão da transição de governo, quem está buscando alternativas perante o que foi definido já. Então, o orçamento para o ano seguinte já foi protocolado, já está encaminhado, a partir da Lei de Diretrizes Orçamentárias, explicando o que ela é. É uma lei que estabelece quais serão as metas e prioridades para o ano seguinte. Então, ela já é pensada para o ano seguinte, certo? Por isso que eu coloco aqui o questionamento. Talvez tenhamos que mudar a prática de como pré-estabelecer um orçamento para o ano seguinte, em ano que haverá mudanças de governo. Isso pode ser apenas um complemento de lei. Aí eu não sou especialista para, nem pretendo me intrometer muito, mas vamos adiante. Para isso, fixa o montante de recursos que o governo pretende economizar, traça regras, vedações e limites para as despesas dos poderes, autoriza o aumento das despesas com pessoal, regulamenta as transferências a entes públicos e privados, disciplina o equilíbrio entre as receitas e as despesas, indica prioridades para os financiamentos pelos bancos públicos. Ou seja, literalmente, em dinheiro, falou-se em economia, em parte financeira do poder público, no caso aqui especificamente federal, é essa lei que é assinada, que é promulgada, que é aprovada, é que entra em vigor antes já está pré-definido que acontecerá desta maneira. Podemos até, agora parando aqui para pensar, podemos até pegar alguns outros termos que o próximo governo está falando em criar uma PEC, falaram de medida provisória, falaram de outros termos, posso trazê-los também num pacote só para complementar esse vídeo depois. Tá? Acho que fica uma ideia bacana. Até talvez eu faça na sequência e depois eu fale da transição de governo. Ou fale da transição e depois complemente. Vou pensar aqui direitinho o que é melhor. Então, essa lei já é um recurso público, ela já existe dessa maneira. Eu estou descendo aqui que eu quero ler outra parte para vocês. Ela já funciona desta maneira, com o intuito de pré-estabelecer a parte econômica do país. É importante o planejamento, é importante uma estrutura, como ela está colocada aqui em etapas de criação, de fases de aprovação, de leituras, de argumentações, de alterações e da sua definição, da sua aprovação final pelo Congresso Nacional, para que seja colocado em prática, para que essa parte democrática seja discutida, seja definida, todos entrem num consenso, e aí sim, a partir do ano que vem, o orçamento já está amarrado, já está definido. Vai ser investido aqui, investido ali, investido lá, reduzido aqui, mais pessoal aqui, menos pessoal aqui. Bancos públicos têm um limite de financiamentos e estrutura econômica para poderem disponibilizar a serviço da população, seja pessoa física ou pessoa jurídica. Enfim, já há uma definição do que o governo autorizará, vamos botar entre aspas, para ser feito com o dinheiro do ano seguinte. E aí, no ano que vem, vem a LDO para 2024, depois para 2025, e assim sucessivamente a cada ano. Perfeito? É o que eu sei. Podem ter outros itens, eu posso vir a buscar, mas esse foi o que foi muito debatido essa semana. E para que ela seja efetivada, complementando o como é importante a burocracia, às vezes um pouco mais demorada do que deveria, como eu falei no vídeo, assistam lá, ajudem o tio, por favor. Mas é importante passar por etapas para correções, alterações, definições, debates, compreensões antes de se aprovar. Então aqui existem algumas etapas que eu vou ler, e eu acho que a sequência é essa, tá? Então vou ler para vocês. Quais são as etapas de uma lei de diretrizes orçamentárias? Proposta do Poder Executivo, cronograma de tramitação, né? Então é feita a proposta, existe um cronograma de quais são as etapas a serem feitas, os prazos são definidos, então não é uma burocracia totalmente fechada, mas existe um período para que cada etapa aconteça, e deve acontecer dentro daquela etapa sem alterações para não haver prejuízos. Notas técnicas e informativos conjuntos, às vezes tem algum conceito, alguma explicação que tem que ser apresentada de maneira mais técnica e esclarecida para não ficar dúvidas, não ficar algo confuso, dúbio ou com dupla interpretação
e subjetividades, ou seja, pode ser interpretado de várias maneiras, então é importante essa parte. Parecer preliminar, então, uma primeira análise, um primeiro conceito, né, de aprovação ou não, se está bom, se não está bom, o que o poder público acha da Assembleia Legislativa, quem tem que participar dessa parte de aprovação ou não no Congresso, o que acham que está acontecendo, o que vai ser, emendas ao projeto de lei, né, então, o que de repente seria interessante complementar aquilo que já está pré-aprovado, já está encaminhado, mas você faz emenda, não reescreve do zero, você emenda, você complementa, né? Como o nome já diz, emenda. Parecer da CMO, que é uma sigla que eu fui pesquisar, que é a Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização. Então, é quase que uma auditoria que é feita para ver se tem cabimento, está dentro de uma proposição, não está exagerando, né, para gastos absurdos, se existe alguma lógica, se existe alguma validade, se não é algo ruim, pesado, se não é algo que vai passar daquilo que o governo, que o poder público teria condições de fazer. Se está fazendo a menos, eu acho que isso não é debatido aqui. Se está numa balança de desigualdade mínima para um lado ou para o outro, eu também não sei onde isso entra, como o pessoal debateu durante a semana, mas há uma fiscalização para ver a questão de tetos e limites. Depois disso, decisões no plenário do Congresso Nacional, então também ali há outro momento de debate, de concordâncias e discordâncias, e quando se chega num consenso democrático, aí vem o texto aprovado pelo Congresso Nacional, a definição da LDO em si. Tá? Então, não é algo que é feito da noite para o dia, não é algo que não tem respaldo do poder público. Quem está no comando, quem tem maioria na Assembleia, faz um primeiro levantamento, uma estrutura, um plano de governo, um plano orçamentário dentro da LDO, passa-se por todas essas etapas, são feitos debates, complementos, questionamentos, emendas, até que seja aprovado. Então, a primeira coisa que a gente tem que pensar é, independente de estar bom ou estar ruim, ser deficiente num lado e ser exagerado em outro, de repente ter um investimento muito menor para uma parte, para a dedicação de outros planos em outra parte, como a gente está vendo que é um debate que está acontecendo, foi uma LDO aprovada pelo Congresso. Essas informações aqui estão no site câmara.leg.br. Podem botar lá e procurar leis orçamentárias, LDO, Câmara Brasil. Podem botar esses termos assim que vocês vão achar este conceito, esta definição, e cada um dos itens que estão ali, nessa lista que eu mostrei para vocês, são clicáveis e abrem documentos. Tem toda uma parte mais técnica, mais chata de ler, mas tem tudo lá minuciosamente escrito, assinado, comprovado, autorizado, aprovado, certo? Em cada uma das etapas. Então, não só não é de responsabilidade de quem vai assumir ano que vem, e sim já feito antes, num ano de transição de governo, como não é somente responsabilidade do presidente, do governador ou do prefeito, ou da presidente, da governadora e da prefeita. Não. Tá? É uma proposta, eu não sei nos órgãos de dimensões menores, estados e municípios, como são essas leis, se tem a mesma nomenclatura. Isso eu vou realmente demonstrar ignorância que eu não pesquisei. Mas não é algo feito apenas da vontade. Eu quero fazer assim, eu assinei e pronto, vou gastar isso e deu. Tem todo aquele conjunto de etapas. Se apresenta, há um debate na Assembleia, no Congresso, tem canais de televisão de Senado, de Assembleia, TV Legislativa, entre outros, que mostram muitos debates, muitas questões. É isso que basicamente acontece lá, dentre outras situações de lei, de aprovação em debate. Esses documentos são lá e aí vão sendo discutidos, vão sendo votados, vão sendo concordados ou discordados, chegados em consenso de forma democrática, e aí por maioria, né, que é metade mais um de votos, quer dizer, perdão, eu acho que tem um limite mínimo de aprovação, dependendo de leis e circunstâncias legais, tem uma quantidade mínima de deputados, senadores, enfim, de pessoas que têm que aprovar, né? Então, dependendo desse mínimo, é aprovado e vai adiante, né? Então, precisamos entender que é isso, tá? É uma lei que é feita no governo,
pensando no ano seguinte, independente de mudar ou não de governo, porém é de responsabilidade de quem está no governo agora. Presidentes, senadores, deputados, deputadas, governantes de maneira geral, assessores, suplentes, eu não sei quem tudo que participa, porém quem está no comando no governo do país neste momento é que define, e quem vai chegar neste momento de transição fica sabendo, começa a fazer alguns debates e a propor alternativas, principalmente quando há um choque muito grande de ideias, como está acontecendo. Tem muita coisa que o governo que venceu, né, o candidato que venceu as eleições, ele tem propostas que ele não vai conseguir colocar em prática no ano que vem, portanto ele vai achar alternativas, que vamos falar sobre no vídeo seguinte. Belezinha? Então, espero que tenha ficado claro. Mais uma vez, agradeço a todos e todas mesmo por esse apoio. Vamos crescendo, já estou com 9 inscritos, 5 horas de visualização, já é algo que cresceu em 2 semanas, eu estou bem feliz. Continuem acompanhando, se puderem, se inscrevam, compartilhem, curtam, comentem, podem falar mal, não tem problema. Se algo não ficou bem esclarecido, para mim até é bom que eu trago um complemento, uso outras palavras, outros exemplos, e vamos crescendo juntos e juntas aqui, sempre pensando no melhor para todos, para todas e para o nosso país. Beleza, pessoal? Então, obrigado aí pela companhia e até o próximo vídeo.